Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus pra você. Aqui é o Vini. E aqui é a Rafa. É um prazer estar com vocês aqui de novo em mais um episódio do nosso Café com Debate, porque aqui, Rafa, é um local seguro para que eles sejam instigados a frequentar a EBD e aprender o que está escrito na Bíblia, não é isso? Com certeza. Uma igreja bíblica, né? Um estudo bíblico confiável. Então, vem com a gente que o episódio hoje tá incrível, não tá? E tá demais. E por que eles têm que estar aqui? Porque, Rafa, é sobre engajamento? Não é sobre relacionamento. Nosso interesse é que você fique e consiga entender o que a gente está falando, querendo te passar, porque é importante que você aprenda, não só com a gente, mas com a Bíblia. E, Rafa, nós somos agora um espaço interativo. Com certeza. Vocês têm liberdade de, o programa está sendo apresentado e você compartilhar, comentar conosco aqui. Vem participar do programa conosco, vocês são mais do que bem-vindos. Exato, você pode enviar o seu vídeo de testemunho, pode nos deixar o seu recado. Quem sabe tá aqui com a gente no nosso próximo episódio. Isso, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que vai aparecer aqui embaixo, ou do nosso contato, que vai te direcionar o nosso número de WhatsApp. Exato. É isso aí, Rafa? Com certeza, certíssimo. Exato. E vamos ganhar tempo, porque se tem uma coisa, se a gente fala de conhecimento, a pessoa que tá com a gente aqui hoje tem de sobra dobrado para nos compartilhar. E o tema de hoje é a expansão da igreja, né? Vamos pro nosso textuário, Rafa? Com certeza. Tá ali em Atos, capítulo 4, no capítulo 8, no verso 4 e 5. Vamos, leia comigo. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Sensacional. Uau. A gente já estudou muito da igreja, né, em Jerusalém, e agora a gente está em Atos, logo após o martírio de Estevão, né, um grande exemplo de homem do Senhor. E que ainda assim nos ensina depois de deixar a igreja. Muito. Então, assim, a igreja estava ali concentrada em Jerusalém. E após o martírio de Estevão, os irmãos, eles são espalhados pela Judéia, pela Samaria, para cumprir o ídolo do Senhor, por causa de perseguição. Só que essa perseguição, ao invés de parar a igreja e fazer ela ficar dividida, não, ele tornou a igreja mais unida, mais forte, mais firmada na palavra do Senhor. Mesmo perdendo, Rafa? Mesmo, mas perder para Cristo é ganhar, com certeza, exatamente. E para trazer, né, discutir esse assunto conosco hoje, para a gente crescer em conhecimento, um convidado que eu tenho certeza que você também, Vini, nós temos um profundo respeito por ele, um homem do Senhor, escolhido, esposo da Linda, a gente não pode esquecer, né? Exato. Uma bênção do Senhor, pastor, nosso amigo e grande conhecedor da palavra do Senhor. Quem que nós estamos hoje, Vini? Pastor Aziel, muito bem-vindo, pastor. Amém. A paz do Senhor. Por um momento eu pensei, acho que está falando de uma outra pessoa. Não. Que bênção, né, poder estar aqui com vocês, poder acompanhar neste espaço onde podemos pregar o evangelho de uma outra maneira e ser de bênção para o corpo de Cristo. Amém, glória a Deus. Seja pastor, né? Tudo o que a Rafa falou é verdade, a gente sabe disso, e por isso já quero começar te fazendo uma pergunta a respeito da nossa lição. O título já vai trazer a palavra expansão, né? E a gente vai aprender com a lição algo muito interessante, mas que pode nos causar muita dúvida, que é quando a lição fala que a perseguição se tornou expansão. Então, o que eu quero perguntar para o senhor é: o que é a perseguição se tornar expansão e como isso aconteceu em Atos 8? Amém. Muito obrigado. Na realidade, quando nós olhamos o livro de Atos e olhamos especificamente o capítulo 8, podemos perceber o cumprimento daquilo que o Senhor falou lá no capítulo 1. Sim. A tarefa para o povo de Deus, para os discípulos que estavam ali, era deles ir e pregar o evangelho, não somente em Jerusalém, sino em Samaria, em Judeia e em todas as nações da terra. Então, Atos capítulo 8 é o cumprimento disso. Além disso, uma das coisas que nós podemos ver, a igreja primitiva é uma igreja muito abençoada. Eu escutei alguma vez a um pregador muito reconhecido dizer: o único defeito que a igreja primitiva tinha é que ela não era missionária. E foi graças à persecução que a igreja primitiva se tornou missionária. Foi graças a esse momento de crise, de dificuldade que nós vemos, né? Foi que ela começou a fazer missão, foi que ela começou a ir além de Jerusalém e poder cumprir assim
o mandado do Senhor. Uau. Então ela se tornou missionária depois do ato de perseguição. Exato. Uau. É para nos ensinar que nem sempre a perseguição ela vem para nos fazer recuar. Aliás, ela nunca vem para nos fazer recuar, né? Ela sempre vem para nos fazer ir adiante, apesar dela. Amém. Né? E nós podemos aprender no livro dos Atos que uma das evidências de uma igreja que está sendo efetiva é a perseguição. Isso. Se não tiver perseguição, a igreja não está cumprindo seu papel. É verdade. Porque a perseguição, ela vem quando a igreja está fazendo seu papel, cumprindo seu dever, sim ou sim. A perseguição vai se levantar. Sim. Mas nós temos certeza que Deus usa isso para a extensão do seu reino. Incrível. Como é tremendo, né, pastor e Rafa? Como em Cristo a gente consegue enxergar graça na perseguição também, né? Sim. Mesmo na perca, a gente vê ali em Atos, Estevão sofrendo o mártir, mas a igreja avançando mesmo perdendo. Eu achei engraçado e ao mesmo tempo tremendo que é só no meio do povo de Deus que isso acontece. Você perde, mas você ganha ao mesmo tempo. É porque a gente sabe que o alvo é Cristo, né, pastor? Isso. O propósito é anunciar Cristo. E quando a gente anuncia Cristo, a gente vai contra do que o mundo prega. Exato. Então, igual o senhor falou, se a gente não estiver pregando o contrário do que o mundo prega, o mundo vai estar a nosso favor. E não é esse o objetivo da igreja, né? Exato. Apresentar Cristo ao mundo, né? Para que o reino possa crescer, né? E assim, quando a gente estuda, né, a lição vai nos dizer isso, que a igreja, ela dispersou e muitas pessoas confundem se dispersar com bagunça, né? Acha que começou a se espalhar, não, mas ali nos ensina que teve ordem, que teve propósito, né? Não foi de qualquer maneira, né? Os apóstolos, eles foram bem específicos, né? De cada um, ir para a Judéia, para Samaria, igual o senhor falou, cumprindo a grande comissão. Então, assim, na opinião do Senhor, o que fez com que essa igreja, ela se expandisse, mas não de forma desorganizada? Amém. Eu acho que a igreja tinha 3 ingredientes que toda igreja saudável ela deve ter. O primeiro é o dunamis, né? O poder do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo descendo naqueles primeiros discípulos ali no capítulo 2 de Atos. Então, era uma igreja revestida de poder. Sim. Em segundo lugar, quando nós lemos os primeiros capítulos do livro dos Atos, nós vamos a perceber que era uma igreja que perseverava na oração. Uau. Você vai encontrar uma qualidade de oração na igreja primitiva. E em terceiro lugar, o terceiro ingrediente, diria eu, é a perseverança na doutrina. O fundamento da igreja não eram as emoções, não era um culto emocional, era doutrina, era fundamento. Fiel à palavra. E quando a perseguição veio, o poder do Espírito Santo, uma vida de oração e uma vida fundamentada na doutrina, na palavra, ela fez com que a igreja conseguisse se expandir e não ficar bagunçada, não ficar de uma maneira desordenada, sino que poder levar a palavra do Senhor. Nos ensina que uma igreja com uma base forte, né, pastor, firmada no verdadeiro evangelho, ela suporta a perseguição e ela expande com ordem, com propósito. Amém. Não é verdade? Pastor, eu já vou engajar no que o senhor falou. E o Senhor nos compartilhou algo muito importante, que é esse fundamento de estar na palavra e pregar o que está nela. Nós vemos também na lição que todos aqueles que estavam antes e após Estevão, eles pregavam Cristo como centro, a cruz como centro. A minha pergunta para o Senhor é, como hoje, a gente sabe que o tempo passou, nós vivemos uma época muito moderna, como hoje, mesmo nessa época, nós podemos continuar pregando esse evangelho com Cristo no centro? Eu acho que evangelho sem Cristo não é evangelho. Exato. Né? E nós podemos aprender isso da igreja primitiva. Nós podemos aprender que o centro da mensagem sempre tem que ser Cristo. E eu abro aqui um parênteses, porque quando você vê, no caso de Estevão e os primeiros discípulos, eram pessoas que conheciam a palavra, tinham um conhecimento profundo da palavra e um conhecimento profundo de Jesus. Então, a sua pregação não era somente de coisas temporais ou superficiais, sino ela era de um conhecimento profundo. Sim. E o conhecimento profundo se dá na intimidade. Uau. Quando você tem intimidade, você pode conhecer a pessoa. Então, é interessante. O evangelho sempre, o centro deve ser Jesus. Sim. Se nós queremos que a igreja permaneça e possa cumprir o seu
papel nesta geração, temos que voltar ao centro. Jesus deve ser o centro da mensagem, da pregação. Sim, eu acho que é uma defesa que nós temos que fazer, Sim. né? Mesmo em meio a muitos querendo deturpar a palavra, mudar o evangelho, amaciar, né? Para que possa se amoldar o mundo, né? Ao invés de que, né? Cristo venha nos moldar. É isso, defender. Eu chamo muito de arroz com feijão, né? O básico é oração, palavra. É o que nutre. O poder do Espírito Santo, igual o senhor falou, é o que vai nos manter em pé, é o que vai fazer a igreja expandir. E o foco ser Cristo, não o homem, né? O foco é Cristo, para que o evangelho possa se expandir. E nós podemos ver as consequências de não levar Cristo como centro, né? Sim. Hoje, infelizmente, a gente consegue ver isso. Sim, sim, porque uma igreja que não aponta para Cristo, não sei se poderia ser chamada igreja, né? Uma igreja que não aponta para Cristo, ela não permanece, ela não fica, porque o que faz a gente permanecer é o arroz com feijão. Amém. É estar com Cristo. E nós temos uma testemunha. Nossa geração, nós vivemos a pandemia, Sim. o Covid. E quanto crente nesta temporada lamentável abandonou a igreja, abandonou a Jesus, porque o evangelho que era pregado até então e hoje em dia também era um evangelho muito humanista, muito materialista. E aí quando a pessoa passa por uma doença ou por uma crise em alguma área da sua vida, Sim. como Cristo não é o centro, então o crente desfalece, o crente simplesmente que está fraco na fé, ele cai. Começa a questionar demais, né? Sim. Porque a base não tá legal, não está Exato. firmado. Exato. É verdade. Pastor, e o senhor, com a experiência que o senhor tem de conversão na palavra, o senhor vendo essa geração, o tempo, na atualidade que nós estamos, o senhor acredita que esse povo, essa geração, continua pregando Cristo como centro? Eu acho que sempre Deus, ao longo da história da igreja, ele manteve um remanente fiel, Sim. né? Sempre teve um remanente fiel. Não é muito popular, eu vou ser honesto. Não é uma mensagem muito gostosa, atrativa. Não é aquela que as pessoas postariam nos Instagrams, né? Queria aplaudir, né, pastor? Sim, essa mensagem não é muito aplaudida, né? Sim. Mas eu acho que sim, Deus tem guardado a sua Amém. palavra, Deus tem guardado um remanente. E a nossa oração é que Deus nos ajude a ser fiéis nesse sentido e que Deus levante ao nosso lado uma geração que possa levar essa palavra também. Amém. Não podemos desistir de se manter firmes, Isso. né? Glória a Deus. Então, É pastor, a gente fica até meio assim, né? Muito conhecimento, pastor. Como é que faz com o senhor com esse Não. tanto de conhecimento? Não. Aleluia, glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus. Nós temos um quadro, né? Como é que é o nome do quadro, Vivi? Você pergunta e a gente responde. Exato. Então, a gente tem uma pergunta para o senhor. A gente gostaria da sua colaboração. Pode ser? Pode ser. Então, Amém. vamos Vamos ouvir. ver. A paz do Senhor, pessoal. Eu tô aqui com a Lari e ela tem uma pergunta para fazer para vocês. Sim. Que passo simples uma igreja pode dar para que a alegria do evangelho toque a vizinhança? Responde aí. Eu acho que levando nesse mesmo sentido da igreja ter sido expandida, né? Eu acho que o intuito da pergunta é esse, né? Como alcançar aqueles que estão ao nosso redor, né, pastor? Amém, amém. Eu acho que a receita continua sendo a mesma. Sendo fiel à mensagem, Sim. levando a mensagem do evangelho cristocêntrico. E além disso, manter o nosso testemunho. Quando as pessoas podem ver que a nossa mensagem não depende das nossas circunstâncias. E aqui nós vemos na igreja primitiva, não? Como eles passando por perseguição. Quando nós lemos, por exemplo, a carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, né, que ela é dirigida àqueles que estão esparcidos por toda a Capadócia, todos aqueles que perderam tudo, casa, trabalho, família, por causa do evangelho. E o apóstolo Pedro disse: mas vocês têm um gozo que vai além das emoções. Então, quando nós podemos pregar o evangelho e manter o nosso testemunho intacto, isso vai levar alegria à nossa vizinhança. Inclusive, os que foram escolhidos, né? A palavra é clara em dizer que eles eram cheios do poder, cheios de sabedoria e de boa reputação.
É um conjunto, igual o senhor falou, manter o testemunho, até para aqueles que estão ao nosso redor, a vizinhança possa olhar para nós e falar, uau, ele tem um bom testemunho e ainda assim é perseguido, mas se mantém de pé. Exato. Essa é a diferença, Exato. né? Porque hoje em dia a gente vê crente que quando passa por uma prova, está doendo um dente ou um calo do pé, aí ele fica deprimido, não vai na igreja, deixa de congregar um mês, não vai na escola dominical. Sim. Mas quando você, no meio das lutas, das provações, mantém seu testemunho, isso é testemunho para as pessoas de fora. As pessoas vão olhar para nós ou para você e vão dizer, esse aí é crente verdadeiro. Exato. Esse aí prega a verdade. Exato. É sensacional. Viu? Profundo. Pastor, vamos explorar um pouquinho mais do seu conhecimento, que a gente sabe que o senhor tem. Antes da gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, te pedir para que o senhor deixe um conselho. A gente sabe que houve grande poder e manifestação em 1800, 1900, nos anos 2000, a gente consegue ver uma queda ali. Mas o que eu quero perguntar para o senhor em relação ao nosso tema de hoje nós estamos falando sobre expansão da igreja. Deixe para mim, para Rafa, para quem nos assiste, para essa geração, um conselho de como nós podemos continuar expandindo o reino de Deus nesse tempo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Vini. E eu vou ser honesto, nós estamos vivendo uma mudança nos tempos. Olha, nós estamos aqui usando uma ferramenta deste tempo. E nós podemos levar o evangelho de muitas maneiras. Se a mensagem continua sendo a mesma, Jesus Cristo no centro, nós devemos usar todas as ferramentas que agora estão à nossa disposição para levar o evangelho. É bom ter Instagram, é bom ter redes sociais, é bom a gente entrar nos meios de comunicação, sim, mas vamos usá-lo para levar a palavra do Senhor. Isso. E se a gente cumpre isso, então nós vamos a ver pessoas. Eu vou dar um testemunho aqui bem pequeno. Os irmãos sabem, Deus, pela sua graça, nos permitiu, ao lado do nosso pastor Gilead, começar o trabalho del Camino. E a igreja del Camino começou na nossa casa, na sala da nossa casa. O primeiro culto foram 5 pessoas. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos reunindo, depois de 2 anos e meio, quase 250 pessoas. E até agora, eu vou ser honesto com vocês, a gente não saiu na rua a evangelizar como fazia alguns anos atrás. Mas estamos usando outros meios, redes sociais, teléfono, mensagens de WhatsApp. Por outros meios estamos pregando o evangelho e as pessoas estão chegando. Então, sim, nós podemos levar a palavra do Senhor e fazer uso de todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Glória a Deus. Deus tem sempre um cântico novo para cada geração, né? E com isso vem outras funções, outros meios, outros caminhos. Amém. Basta a gente, enquanto igreja, saber consagrá-las a Deus. Amém. E utilizar em mérito do reino. Pastor, muito obrigado. O Senhor é uma bênção dobrada para nossa vida e o Senhor vai voltar em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Antes da gente encerrar, a gente já fez o nosso debate, né, Rafa? Certeza. Agora nós vamos para o nosso café. Amém. Mas antes do nosso café, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera e deixasse uma palavra de esperança e de ousadia para quem nos assistiu até aqui. Amém. Amém? Muito obrigado por estar conosco e não sei se você agora mesmo está passando por uma tribulação ou perseguição na sua vida. Lembre-se da igreja primitiva. Deus, Ele é soberano e a sua vontade permanece para sempre. E Ele tem o poder de mudar as perseguições, as lutas, as adversidades em bênção. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. O nome do Senhor se glorificou na vida daqueles que foram perseguidos. E Deus quer se glorificar na tua vida e que o nome dele seja engrandecido por meio do seu testemunho, em nome de Jesus. Amém. Ele Pastor, nós lá temos... e a gente já sentiu aqui. Exatamente, nós temos uma novidade. Agora o Café com Debate, ele está começando a presentear quem está aqui com a gente. Essa xícara o senhor vai levar para sua casa. Essa é sua como uma lembrança do senhor ter aceitado essa missão. Muito obrigado. Rafa, eu e a Rafa não ganham ainda. Olha que triste, pastor. A gente precisa conversar sobre isso, né, pastor? Verdade. Rafa, fala para eles de onde vem esse café. Esse café vem lá do Café Jirê, um café da Igreja de Columbus, que é destinado para missões.
Então, quando você vai participar, você é convidado, né? Se você está próximo a nós, se você não frequenta uma igreja, né? Você está convidado a estar conosco na nossa escola dominical todo domingo às 4h30. Exato. E no intervalo da escola para o nosso culto, que é às 6, você tem a oportunidade de estar conosco, né, no Café Gerê. Exatamente. Se, né, deliciando de um bom café e ainda colaborando com missões. Exato. E também vocês estão convidados para participar da Igreja El Camino, né, Exato. pastor? Vou Amém. deixar para o senhor, Pode pastor. apresentar, pastor. Amém, claro que sim. Eu quero aproveitar a oportunidade. Se você não tem igreja ou conhece alguém que fala espanhol aqui na região, convida ele, prega o evangelho para ele. Nós temos uma casa espiritual esperando por essas pessoas para que eles possam crescer e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Quais são Amém. os dias de culto, pastor, e os horários? Toda quarta-feira, miércoles em espanhol, às 7h30 da noite, e domingos às 10h30 da manhã, nós temos a nossa reunião e ali você vai poder crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia. Isso aí. Sim. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tintim de crente. Tintim. Tintim de crente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.